Olá, sejam bem-vindos a essa nova aula. É a nossa sétima aula que tem correlação com o nosso tema principal, que é a importância da educação física na formação integral dos alunos em um projeto social. Então, hoje nós vamos estar nos orientando, nós vamos estar se aprofundando em um assunto que tem correlação com esse tema principal. Então, o nosso tema principal é a educação física para a saúde. A educação física para a saúde, ela nos mostra, ela nos dá um norte, um caminho que não precisa apenas ser o estético, a saúde não significa apenas o estético, o bonito. A saúde traz uma formação, uma exploração muito grande. Quando nós falamos de saúde, nós já ouvimos falar que a educação física faz parte da saúde. A educação física melhora muito a saúde, porque você vai fazer um exercício físico, você vai perder peso, você vai ficar magra, você vai desenvolver, ficar mais rápido, mais ativo. Não significa que não é verdade essas questões, mas a educação física, ela não frisa apenas o corpo, a estética, a beleza, mas sim a questão da saúde mental, social, a questão da saúde corporal. A educação física faz parte do corpo e da mente, e não apenas do corpo. Então eu trouxe essa imagem para nós identificarmos que a educação física, ela faz parte da nossa rotina e nós não percebemos. A educação física, ela inicia desde a nossa fase inicial, a nossa fase fundamental, fase rudimentar. Então, a educação física inicia na fase inicial e vai nos acompanhando até a nossa fase idosa. Então, a educação física se faz presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E a educação física, ela promove sim a saúde, mas não a saúde apenas do físico. Então eu trouxe aqui essa imagem para nós identificarmos que a saúde está relacionada também a uma noite tranquila, a uma noite de sono muito bem aproveitada. O ser humano precisa de mais ou menos de 8 a 9 horas de sono. Então se você vai dormir 2 horas da manhã e tem que acordar 6 horas, o teu corpo, a tua saúde não vai ser a mesma. O sono, uma noite de descanso, uma noite de desligamento do nosso mecanismo, faz com que nós possamos ter um repouso, faz com que nós possamos ter uma pausa, que o nosso sistema imunológico trabalhe de uma forma mais rápida, de uma forma mais equilibrada, porque quando nós estamos dormindo, muitos fatores acontecem. Quando nós nos deitamos para dormir, o corpo automaticamente ele já vai tendo um mecanismo mais lento, vai trazendo mais corrente sanguínea, vai fazendo com que o seu corpo possua uma noite assim de descanso em que você vai deitar e você vai descansar. Então o descanso, ele faz parte sim da saúde, ele faz parte sim da educação física. Você precisa dormir bem para poder acordar bem. Aí você pode até estar falando, nossa, mas eu durmo super tarde e acordo super bem, acordo cedo, acordo super ativa. Como assim? Eu vou acordar melhor do que eu já sou? O corpo, ele se adapta, ele se acostuma. Então, quando você dorme, por exemplo, 2 horas da manhã e precisa acordar 7 horas,
você, com o passar do tempo, com o passar dos anos, o corpo vai se adaptando. Porém, vai havendo percas no nosso mecanismo de defesa, no nosso sistema imunológico. Nós podemos até ficar ativos, mas não seremos tão ativos mentalmente, cognitivamente. A nossa atenção será desequilibrada, por mais que você não perceba isso, mas outras pessoas percebem que quando olha algo muito distante e você não consegue distinguir o que é, talvez seja porque você não tem uma noite de sono. Então, o sono, ele favorece sim a saúde e a educação física faz parte disso. Então, a educação física para a saúde está relacionada a uma noite de sono, uma noite contínua, sem pausa, sem você levantar para ir ao banheiro, sem você acordar para tomar um gole d'água. Então, o sono faz parte da educação física para a saúde. Uma boa alimentação. Nós sabemos que a boa alimentação favorece a saúde, mas eu não estou dizendo que você precisa fazer uma dieta, mas eu estou dizendo para você equilibrar a sua alimentação. Então, hoje de manhã, um exemplo, eu comi mamão com aveia e tomei 2 xícaras de café preto. Essa foi a minha alimentação. Por exemplo, eu tomei café às 7 horas da manhã. Lá por 10h30, eu tenho que comer uma fruta junto com o suco. Para dar 12h30, eu estou almoçando. Então, nesse meio termo de café da manhã e almoço, eu não vou comer um lanche industrializado, eu não vou ir na padaria e vou comer 2 coxinhas, dois alimentos fritos, de maneira nenhuma. Essa não é uma alimentação equilibrada. A alimentação equilibrada é transmitir para o seu organismo que em determinado momento, em determinada hora, ele vai se alimentar e que não vai passar fome, mas ele vai ter os nutrientes necessários para que ele possa esperar a próxima refeição. Então, o corpo ele funciona dessa maneira. Então, muita gente se equivoca na alimentação saudável comparando-a com uma dieta. Para você seguir uma dieta, você precisa entender as funções do seu corpo, qual o seu biotipo, quais medidas você possui e se aquela dieta vai suprir todos os nutrientes necessários para o seu corpo. Então, não adianta você seguir uma dieta achando que é uma alimentação saudável, só porque você está almoçando salada e arroz integral não significa que você está tendo uma boa alimentação. A boa alimentação é rotineira, é todos os dias. E a boa alimentação faz parte do nosso dia a dia na escola, em grupo social, no lar de idosos, porque é a alimentação que vai direcionar esse indivíduo se ele vai ter disposição para realizar aquela atividade, se ele vai ter a atenção de observar o professor e absorver aquele conteúdo, absorver aquelas falas. Às vezes tem crianças na escola que muitas não possuem uma renda, não possuem uma base familiar e recorrem à escola. Então, às vezes a única alimentação dela que equilibrada é dentro da escola. Na casa, talvez, ela não tenha todos esses nutrientes que precisa para se desenvolver. E na escola ela encontra. Quando ela está na escola, ela se alimenta bem, ela presta atenção, ela tem um desenvolvimento ativo, ela tem um foco, porque quando a criança está com fome, o sistema dela começa
a ficar muito agitado e ela não consegue focar em determinados assuntos. A criança ela já tem um tempo mínimo de focar, de prestar atenção, de estar ali interessado no assunto. A criança tem um tempo mínimo. E então ela não, por exemplo, a aula é das 1h30 às 5h30, ela não vai prestar atenção das 1h30 às 5h30. Então o professor ele tem que estar sempre resgatando a atenção da criança. E quando ela está com fome, esse tempo é reduzido ao máximo por conta do sistema estar muito ativo, dele estar tentando buscar nutrientes. Então a cabeça ela fica muito fraca, os olhos ficam cansativos, a criança começa a sentir dor de cabeça, dor na barriga, dor muscular. Então a má alimentação ou a falta dela desfavorece no aprendizado. Então, noite de sono, boa alimentação, atividade física, controlar o seu corpo, controlar as suas atividades, controlar a sua ação. O coração significa você estar sempre indo ao médico, tendo uma rotina com o seu médico. A gente frisa muito isso, que a educação física é saúde, mas não é só esse tipo de saúde. Nós temos que buscar profissionais da área. Eu tô sentindo uma dor, um desconforto muito grande de sair da academia agora. O que será que é? Daí um lá na esquina lá, você rasgou o músculo. Talvez não seja isso. Talvez você teve um problema no tendão. Talvez a sua articulação não tem ou tem pouco líquido sinovial e você precisa recorrer ao médico. Então, se você não recorre ao médico de imediato momento, futuramente você pode estar se lesionando e tendo que realizar cirurgias. Então, preste atenção no seu corpo para que você possa recorrer ao seu médico. E a primeira imagem, nós temos uma imagem de yoga, de meditação. Essa imagem transmite a ideia de mente. Então, a educação física, ela cuida do corpo, cuida do sono, cuida da alimentação, cuida da saúde interna e também cuida da mente, cuida do espírito. Transmite a quem está praticando, transmite ao praticante o equilíbrio entre suas forças, o equilíbrio do estresse. É um antidepressivo, é um calmante. Então a mente ela está sendo praticada, está tendo aquele exercício e futuramente aquele indivíduo ele vai sentir prazer em realizar yoga, meditação, alongamento, porque aquilo traz benefícios a ele. Isso inclui crianças, adolescentes, jovens, adultos, todas as faixas etárias podem praticar o exercício da mente. Não há uma restrição, apenas atividades selecionadas. Cada público-alvo tem que ter o teu objetivo, tua funcionalidade. Essa é a única diferença, mas qualquer indivíduo pode praticar a mente. O exercício da mente favorece tanto o corpo físico, como o relacionamento entre pessoas, o relacionamento do próprio eu, o cuidado com outras questões que não são só apenas dele. Ele consegue observar que o mundo está de uma forma e que ele pode estar modificando ele, que ele pode estar contribuindo para a população, para a sua comunidade. Então a mente ela trabalha também de uma forma equilibrada, trazendo essa ideia de saúde para mente, corpo, sono e relações internas. Então a educação física favorece muito a saúde. Então a educação física
ela trouxe para a sociedade uma forma diferenciada de ver o próprio corpo, de ver as suas ações, as suas funções, os seus objetivos corporais. Então, a educação física ela passou por um processo, uma evolução em todo o decorrer da história. E em todos os lugares a educação física se fez presente. Talvez naquele momento, naquele contexto histórico, não era chamada educação física, porque educação física é um título atual. Mas anteriormente a educação física possuía outros nomes, tanto quanto ginástica ou quanto área da educação, e às vezes em outros lugares não era considerado como área da educação e sim como área da saúde. Então existia um equívoco, talvez existia uma contra-ideia entre um e o outro, mas todos frisavam a ideia de proporcionar ao indivíduo uma atividade prática. Então, a educação física, ela passou por um processo de evolução ao decorrer da história. Então, hoje, nós entendemos que a educação física, ela não faz parte apenas da saúde, da área da saúde, mas sim da área da educação. Então, hoje, a educação física, ela tem vários ramos a se seguir, vários caminhos que eu posso estar escolhendo, tanto na área da docência, tanto da área de lar de idosos, hospitais, como por exemplo, hospitais que fazem tratamento contra o câncer. Naquele momento, o professor, o educador, ele pode estar trabalhando nessas áreas com intuito recreativo, com intuito lúdico, trazendo aquele indivíduo que está passando por aquele processo tão complicado um momento de lazer, já que ele não pode estar se deslocando para um clube, para um parque, enfim. Então, o professor, ele traz para o aluno que está naquele hospital, naquele ambiente, um momento de ludicidade, um momento de recreação, um momento de estar se divertindo, esquecendo de toda aquela dificuldade que ele está passando. Então, o professor, o educador pode estar trabalhando em hospitais, em clínicas fisioterapêuticas. Então, a educação física não é só a parte de docência, e sim da parte da saúde. Eu posso estar trabalhando nesses lugares em que nós estamos observando apenas médicos, enfermeiros. Eu posso estar fazendo um estágio nesse lugar. Eu posso estar trazendo ao cliente, trazendo ao paciente momentos de ludicidade, momentos de prazer, de lazer, porque a educação física traz isso também. Não é só a ideia de estar dentro da sala de aula, dentro de uma quadra ou em um departamento de esportes, um departamento de recreação. Não é apenas esse âmbito de docência, e sim outras áreas da saúde. Então, a educação física, ela tem essa gama de possibilidades, mas anteriormente, a educação física em cada país, em cada comunidade, em cada em cada grupo social, a educação física era tratada de uma maneira. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de como a educação física, eu coloquei como exemplo a educação física em diferentes contextos, em diferentes áreas. Então, nós iniciamos a China. A China tem um caráter de guerra, além de finalidade terapêutica e higiênica. Na China, a educação física era vista como preparação de indivíduos para a guerra.
Essa preparação vai mostrar, vai colocar ao praticante que o corpo é preparado para possíveis questões bélicas, para possíveis questões militares. Então, caráter de guerra, quando aqueles indivíduos que saem da guerra sofrem alguma questão sofrem questões de acidentes, possuem amputações, enfim. Nesse momento, nessa questão de guerra, a educação física vem também com a finalidade terapêutica e higiênica. A terapia é nessa linha de raciocínio que nós introduzimos, que nós identificamos a meditação, a yoga, são essas questões que vão colocar a terapia para os praticantes da guerra, para quem vai à guerra. Então, depois da guerra, nós temos a ideia terapêutica e a ideia higiênica, que é como que a higiene faz presente na vida cotidiana, como que eu posso estar abordando isso, como que está acontecendo, como que pode acontecer. Então, na China, tinha esse caráter higiênico, de se cuidar e cuidar do próximo. Falando ainda de aspectos de regiões, nós vamos falar da Índia. Vista como doutrina a ser seguida, foco fisiológico e com indispensáveis necessidades militares. Então, a Índia também tem esse intuito, esse caráter de preparar o homem para possíveis questões bélicas, para possíveis questões militares. Então, a Índia, ela é muito militar, é uma doutrina a ser seguida. Então, possui regras militares e a educação física se faz presente nessa área, nesse momento. Eles têm o foco muito no físico, o corpo estar preparado, o corpo se preparar para as guerras, ter uma preparação física adequada, ter uma preparação física especial para aquela guerra, especial para aquela questão de confronto, de conflitos. Então, no Japão, que essa ideia de militar, essa ideia de guerra, de preparar guerreiros, ela é também visada, mas com outros aspectos da educação física. Então, no Japão, a educação física se faz presente em fundamentos médicos, higiênicos, filosóficos, morais, religiosos e guerreiros, na preparação de um caráter de guerra. Então, no Japão, ele visa a educação física com fundamentos médicos. Então, se eu vou estar preparando o meu corpo, eu vou estar preparando o meu físico, a educação física tem que se fazer presente nesse momento. Como eu já havia mencionado, a educação física, ela tem várias áreas, vários âmbitos. Então, não é só na educação, é também na questão de saúde. Para se chegar hoje na educação física que nós conhecemos, ela passou por esse processo de evolução. Então, esses fundamentos médicos, acreditava-se que a educação física poderia ser uma medicina, porque retratava o corpo, porque retratava o comportamento motor, desenvolvimento mental. Então, no Japão, a educação física se faz presente em fundamentos médicos, cuidados com a higiene, filosóficos e morais. Então, a educação física vai incentivar a questão moral, a questão religiosa, a questão filosófica. Então, a educação física, ela não só prepara guerreiros, mas também prepara leis morais, leis que favorecem o convívio social, convívio filosófico. Então, é nesse intuito que o Japão colocou a educação física. Agora, no Egito,
A educação física é completamente diferente da China, da Índia e do Japão. O Egito, através de estudos e dos estudos da ideografia, foi aprofundado, foi observado que existia uma ginástica. E a ginástica, essa ginástica egípcia, ela não visava a questão de guerra e caráter higiênico, mas visava o equilíbrio, força, flexibilidade e resistência. Então a ginástica, ela trazia, essa ginástica egípcia trazia esses benefícios. Quem poderia fazer era apenas a elite, os guerreiros, os faraós, aquelas pessoas que possuíam cargos. E esses que possuíam cargos, eles realizavam essa ginástica, realizavam essa atividade com um momento de lazer, com um momento de ludicidade e, consequentemente, adquirir equilíbrio, força, flexibilidade e resistência. A educação física, ainda nesse intuito de bem-estar, a educação física, ela não favorece apenas o físico, ela não favorece apenas a parte estética, mas ela favorece o bem-estar físico, mental e espiritual. Então, através da atividade física, eu posso estar aprimorando o meu corpo, posso estar modificando o meu corpo, mas também eu posso estar contribuindo para questões mentais. Eu posso estar favorecendo esse meu lado cognitivo, esse meu lado mental, de estar realizando, de estar praticando atividade física e consequentemente vai me trazer benefícios mentais através dessa atividade. Eu coloquei o espiritual como um intuito não de religioso, não como uma religião, como a católica, a evangélica, o hindu, nada disso. Não é questões de religiosidade, mas sim espiritual, o contato entre o eu e o exercício, o eu e o ambiente. Então, esse espiritual contradiz, nos dá o entendimento de o saber de você mesmo, com você mesmo. Então, a atividade física, ela favorece ao praticante o bem-estar físico, o bem-estar mental e o espiritual. Eu coloquei aqui o corpo definido não significa saúde. Quando nós observamos uma pessoa com um corpo muito bem preparado, um físico muito bem elaborado, porque pratica a academia por muito tempo, então tem os seus grupos musculares bem definidos, nós olhamos e pensamos, nossa, esse tem saúde. Mas, na verdade, um corpo não é definido pela saúde. Eu não defino se a pessoa tem saúde pelo corpo. Essa pessoa que tem esse grupo muscular bem definido, ele pode ter pressão alta, ele pode ter gordura no fígado, ele pode ter má circulação. Com esse corpo, não vai significar que ele tem uma saúde perfeita. Ele pode ter problemas mentais, ele pode ter um problema pessoal que acarretou numa depressão, que acarretou num problema psicológico. Então, a educação física, ela vai favorecer ao indivíduo essa relação de que o corpo perfeito não significa ter uma saúde perfeita. Nós devemos colocar isso em prática em momentos de aula. Quando nós explicamos às crianças, explicamos aos adolescentes que nós devemos tirar esse preconceito que uma pessoa magra não precisa fazer uma academia ou não precisa fazer de uma fisioterapia porque ela já é magra. Nós precisamos tirar esse preconceito por conta de esse indivíduo magro, ele pode ter uma gordura no fígado muito alta, ele pode ter um colesterol ruim muito alto, ele pode sofrer de problemas mentais
muito intensos, e a atividade física vai diminuir esses problemas mentais, vai favorecer ao indivíduo uma saúde corporal, uma saúde física e uma saúde mental. Então, coloque isso à criança, coloque isso ao seu aluno, que ele vai fazer atividade com o intuito de saúde e não também com o intuito de estética. Ele vai fazer atividade para melhorar a condição física dele, mas também a condição interna, biológica desse praticante. Então vamos tentar amenizar essa questão de preconceito de quem faz academia, quem faz caminhada, quem faz corrida, quem pratica um esporte ou quem não pratica um esporte. Devemos colocar isso em prática para que futuramente uma pessoa auto se declare que não precise fazer atividade física. Na verdade, ela precisa, todo indivíduo precisa de uma atividade física, porque o ser humano, ele foi feito para se movimentar. O ser humano, o mecanismo dele foi feito para ter esse movimento, para praticar esse movimento. Então, a educação física deve favorecer todo e qualquer indivíduo. Biotipos. Nós temos biotipos de corpos. Então, quando você está numa academia e chega um cliente seu, ele vem com uma ideia, com uma expectativa muito grande. Então, ele entra na academia, ele fica um mês na academia. Super animado, faz atividade, tem uma boa alimentação, super disposto. No segundo mês, ele não percebe resultado de imediato, mas ele continua fazendo atividade, mas com pouca frequência, vai poucas vezes à academia ou faz com muita força, com muita pouca vontade de realizar o exercício da academia que foi proposto a ele, e no terceiro mês ele já nem vai mais na academia. Por quê? O aluno, ele vai com uma expectativa muito grande, com uma motivação exacerbada. E quando ele chega na academia, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo e perder tudo aquilo que ele não perdeu ao longo dos anos. Então ele vai com a expectativa que, se ele fizer, ele vai perder massa, ele vai perder gordura. Ele vai adquirir massa e vai perder gordura. Então, quando isso não acontece, a pessoa se desmotiva. E cabe ao professor, ao profissional, colocar a ele essa ideia de que não é porque você não vai perder quilo que você vai continuar da mesma maneira para o resto da sua vida. Existem biotipo físico. Esse biotipo físico é o que vai direcionar você, educador, a como tratar o aluno, quais atividades você vai colocar a esse aluno e como você vai expor a esse aluno. Então, temos 3 tipos de biotipo. Temos o ectomorfo, mesomorfo e o endomorfo. O ectomorfo é aquela pessoa magra, que come bastante, come e não engorda, ela não adquire gordura. Ou ela pode até adquirir gordura, mas ela perde muito rápido. Esse ectomorfo é o metabolismo dele que funciona de uma maneira ultra rápida. Por isso que ele tem essa estatura. Braços longos, pernas longas, que você observe, ele realmente é magro. Mas não porque ele faz exercício físico, mas é porque o biotipo dele é esse. Ele pode comer exageradamente e não vai adquirir uma massa de gordura muito grande. Ele apenas vai adquirir uma pequena porcentagem e pode perder ainda essa porcentagem. Então, o ectomorfo tem um metabolismo ultra rápido. O mesomorfo é aquele indivíduo que tem o corpo meio termo entre o ectomorfo e o endomorfo. Então, o mesomorfo é aquela pessoa que ela come, pode engordar, mas também tem a facilidade de emagrecer. Então, o mesomorfo, ele tem uma facilidade muito grande de ganhar peso, como também tem uma facilidade muito grande de perder peso.
é conhecido como ampulheta. Ele é o meio termo entre o ectomorfo e o endomorfo. E temos o endomorfo. O endomorfo, ele tem a região do abdômen mais avantajada, do quadril e dos membros inferiores. Os membros superiores também é um pouquinho mais avantajado. Por quê? O metabolismo dele, em comparação com o primeiro, que é o ectomorfo, o metabolismo dele é completamente diferente, é um metabolismo mais lento, mais devagar. Por isso que ele perde gordura muito lenta, muito difícil. Essa pessoa que vai na academia, provavelmente, ela tem um biotipo endomorfo. Então, ela sempre foi gordinha, ela sempre teve esse peso e foi aumentando, consequentemente, com a idade. Então, ela sempre teve esse biotipo. Ela chega na academia e ela quer emagrecer. O que acontece? Ela chega na academia, faz todos os exercícios, fica 2, 3 anos na academia e ela não observa resultado. Ela perde, por exemplo, 5 quilos apenas em 2 anos. E aquilo acaba desmotivando ela. Cabe a você, profissional, orientá-la e ensiná-la que existem biotipos e que ela está classificada no endomorfo. Não significa que ela não vai emagrecer, mas significa que ela vai perder peso de uma maneira lenta, de uma maneira diferente dos outros corpos, de outros metabolismos, de outros biotipos. Então, o endomorfo, ele vai fazer parte do metabolismo lento. Então, exige mais paciência e exige mais moderação, tanto na alimentação quanto no equilíbrio do sono. Então, existem biotipos e cada biotipo proporciona uma atividade diferente e um resultado diferente também. Temos aqui a endorfina. Temos aqui endorfina e a dopamina, relacionadas à área da saúde. Então, essa questão da área da saúde faz nós pensarmos e observarmos que a endorfina e a dopamina são hormônios que são estimulados através do exercício físico. Então, faz parte da saúde. A endorfina e a dopamina, elas são ativadas através do hipocampo, que está relacionada a uma parte do nosso cérebro, que através da atividade física, ela vai estar, que ela está praticando, ela vai estar garantindo exercício mental e benefícios físicos. Então, quando realizado qualquer tipo de atividade física, seja ela atividades físicas relacionadas ao corpo, quanto atividades físicas relacionadas à mente, vai trazer benefícios, vai trazer esse ativamento de hormônios. A endorfina, ela é conhecida como o hormônio da alegria, porque ela promove o bem-estar, a euforia e o alívio de dores. Então, é esse hormônio que vai estar proporcionando a você, proporcionando ao praticante o bem-estar, o prazer de estar realizando a atividade. E a dopamina é o que gera o analgésico e o tranquilizante na pessoa que pratica. Então, a dopamina, ela vai tranquilizar aquele indivíduo, vai trazer um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais favorável, vai ser um analgésico para que ela esteja mais em equilíbrio, menos estressada. Então, esses hormônios são ativados através do hipocampo e essa área do cérebro é ativada através de uma atividade física e uma atividade que pode ser uma atividade mental, como yoga, meditação. Então, essas atividades favorecem a liberação desses hormônios. Por isso que nós nos sentimos bem ao realizar essas atividades.
não adianta você fazer uma atividade que não é de acordo com o que você gosta. Então, por exemplo, eu não gosto de caminhada, então por que eu vou fazer uma caminhada? Ah, porque eu quero que o meu cérebro ative os hormônios da endorfina e dopamina. Se você faz um exercício que você não gosta, um exercício que não está te beneficiando, ele não vai ativar esses hormônios. Esses hormônios só serão ativados se aquela atividade for prazerosa para você. Se uma caminhada for prazerosa para você, esses hormônios serão ativados. Porém, se você não gosta de caminhar, se você sente desconforto ao caminhar, esses hormônios não serão ativados, não terão esses benefícios mentais para o praticante. Então, para ter um bom resultado, escolha uma atividade que agrade. Isso você, pessoa, como professor. Coloque ao seu aluno atividades que o agrade, que transmita a sensação de prazer na realização. Eu vejo muitos pulando exercícios porque não gostam na academia, pulando exercícios porque não gostam. Então, cabe a você, educador, transmitir um outro exercício que possui os mesmos benefícios motores, porém com no diferencial da prática. Que a prática seja diferente do anterior, que seja uma prática prazerosa, uma prática de utilidade para o aluno, que ele se sinta útil, que se sinta confortável com a realização da atividade e que ele não queira pular, e sim queira realizar e voltar com mais frequência para fazer aquela atividade. Então, motive o aluno a fazer atividades que é de seu interesse. Então, temos aqui alguns hormônios que vão favorecer ao indivíduo quando estão realizando as atividades. Então, nós temos aqui, estimule a química da felicidade do seu cérebro naturalmente. Então, todos os que eu vou mencionar aqui precisam ser realizados com frequência. A questão aqui não é você realizar uma vez na semana, e sim com uma determinada frequência, com uma determinada vontade de realizar. Por quê? Se você não realiza de uma maneira frequente, não vai ter um objetivo, não vai ter um resultado qualificado e benéfico para a sua saúde. Então não vai ser benéfico para você a atividade, porque você só vai fazer uma vez só. Então tem que ter uma rotina para que esses exercícios sejam aplicados de maneira rotineira. Ah, mas Karina, eu não tenho tempo, eu acordo 7 horas da manhã para 8 horas estar lá no trabalho. Nesse meio termo das 7 a 8, você levanta, você acorda, né? Você levanta, toma um banho, toma um café, se arruma e vai ao serviço. Certo? Separe 5 minutos nesse momento de levantar da cama. Nesse momento de levantar da cama, você faça os exercícios que eu vou propor a vocês agora. Não precisa fazer exercício de meia hora ou de 1 hora. Nós temos uma ideia muito falsa de que quanto mais eu fizer no dia, mais benefícios eu vou ter. Não, de maneira nenhuma. Então, um exemplo aqui, caminhada. Se eu fizer uma caminhada de 2 horas, eu vou emagrecer super rápido. Ou tem muita gente que compara o suor como perca de gordura. Na verdade, o suor é uma perca de calor. O suor ele é o sistema do corpo tentando refrescar o corpo em si por conta dessa movimentação que gera um certo calor. Então, o suor é diferente de perca de calor. Então, voltando ao nosso exemplo inicial, se eu fizer uma caminhada, uma corrida de 2 horas, eu vou perder mais gordura do que ficar 30 minutos na academia. Tem muita gente que tem essa mentalidade. Então, nós devemos
orientar essa pessoa de que não é a duração, e não é a duração que se pratica, e sim a intensidade. Se a intensidade está sendo moderada, se a intensidade está sendo forte, se a intensidade está sendo leve. Então, a intensidade é que vai nos direcionar na perca ou ganho de gordura. Então, voltando aqui na química da felicidade. A dopamina, para adquirir esse hormônio que está no cérebro e nós devemos estimular para que ele seja ativado, dormir de 7 a 9 horas. Super importante o sono. Tenha um sono equilibrado e contínuo. Não levante à noite para ir ao banheiro, para ir tomar água. Tente não levantar. Nossa, mas Karen, você está falando para eu não ir ao banheiro? Se eu sou com vontade de ir ao banheiro, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O corpo humano, ele é relacionado com sistemas. E ele está interligado com costumes, que a gente fala. Então, nós somos acostumados. Então, se você acorda de noite para ir ao banheiro, o corpo automaticamente, ele retém aquele líquido, o xixi, ele retém o xixi, e espera dar aquele horário para você ir ao banheiro. É super interessante, o corpo humano funciona dessa maneira. Se você parar para reparar, 3 horas da manhã, você acorda todos os dias 3 horas da manhã para ir ao banheiro. Mas por que será que se antes de dormir eu já vou ao banheiro? Por que isso acontece? É o costume do corpo. Evite costumar o seu corpo, evite ter uma rotina em questões de sono, não atrapalhe o seu sono. Porque é no momento do sono que acontecem várias questões que já foi mencionadas, como o sistema imunológico é mais trabalhado, é mais voltado para essa questão de sobrevivência enquanto estamos dormindo, nessa questão de sono que os cabelos crescem, que a unha cresce, então é nessa pausa que a pessoa dá que o corpo ele trabalha de outra maneira. Então, dormir de 7 a 9 horas, fazer exercício físico diariamente, comemorar conquistas diárias. Parece muito supérfluo eu falar isso, mas se você acordar às 7 horas da manhã, sentar na cama e se sentir grato por estar se levantando, já é um exercício que estimula a dopamina. Já é um exercício que traz para um indivíduo um benefício mental. Para estimular a oxitocina, meditar, abraçar, fazer um ato de generosidade. Então, a oxitocina é liberada quando nós realizamos esse ato de generosidade, esse ato de gratidão pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Esse negócio de abraçar alguém, eu moro sozinha, eu não gosto de abraço, não gosto de contato. Se você mora sozinho, tem um pet dentro da casa, abraça aquele pet. Abraça o seu animal, o seu gato, o seu cachorro, como forma de gratidão, como forma de generosidade. Estimule essa área da sua consciência mental. Estimule essa área para que você possua futuramente, durante o seu dia, para que você não tenha um estresse muito exacerbado. Tente trazer mensagens positivas para que você comece positivo o seu dia. Para estimular a serotonina, agradecer todos os dias, desfrutar da natureza, recordar momentos especiais. Então, eu vou recordar de momentos especiais através de momentos em que eu estou parada, que eu iniciei meu dia, eu começo com recordar momentos especiais, eu começo a querer desfrutar da natureza, então eu paro num parque, eu paro num ambiente em que eu estou na natureza e eu começo a se sentir grato por aquilo. Para estimular a endorfina, praticar hobbies, rir com pessoas especiais e cantar e dançar. Então a endorfina
resumir, a endorfina é praticar hobbies. Então, se você, por exemplo, toca violão, então você pratica um hobby. Então, você já vai estar estimulando a endorfina, você faz aquilo que você gosta. Você faz aquilo que você se sente confortável. Quando nós aprendemos a tocar violão, algo estimula no nosso corpo. Então, no nosso corpo não, na nossa mente. Então, quando você aprende a tocar violão, uma área do cérebro é ativada. Quando você ativa essa área, o cérebro ele tem uma modificação, uma maturação diferente daquela pessoa que não pratica, que não realiza. Então, quando você está praticando, você está aprendendo, você pode adquirir uma nova evolução, uma evolução mental. Alguns benefícios que a educação física favorece, que a educação física transmite ao aluno, ao cliente, a quem está praticando. Então, a educação física, a prática da educação física, reduz os riscos de desenvolvimento de enfermidades cardiovasculares, como AVC, infarto e hipertensão. Controle da taxa de colesterol ruim e aumento do colesterol bom. Auxilia no controle da hipertensão arterial. Diminui riscos de desenvolver diabetes e controla a taxa de glicose no sangue. Menores chances de desenvolver câncer, principalmente se ele estiver ligado à atividade física com uma boa alimentação. Então, reduz o câncer de uma maneira bem significativa. Benefícios, ainda falando de benefícios da prática da realização da atividade física, temos fator que controla o peso e está atrelado a uma alimentação de qualidade. Melhora a depressão, ansiedade e outros problemas relacionados a transtornos psicossociais. A atividade física relacionada à saúde, também com crianças, contribui à interação social e obesidade infantil. E no caso de pessoas idosas, contribui com uma autoestima, com a elevação da autoestima, onde ele se sente mais ativo, onde ele se sente mais fortes, com disposição para realizar afazeres diários, afazeres domésticos do seu cotidiano. Então, a atividade física relacionada à saúde, relacionada à alimentação, ela traz a perca de peso, reduz colesterol ruim, aumento da imunidade, diminui questões de saúde contra câncer, contra diabetes, Então, a atividade, ela favorece ao indivíduo, tanto criança quanto idosos. Então, as práticas. Em questões das práticas, nós temos as práticas aeróbicas e as práticas anaeróbicas. O que isso significa? Aeróbicos, eles precisam de oxigênio, então são atividades de pouca intensidade e longa duração. Então, uma caminhada tem uma intensidade fraca, mas a duração dela é longa. Então, de 30 minutos, posso estar colocando 45 minutos, como 1 hora. Então, tem uma longa duração. E o anaeróbico são atividades físicas relacionadas a alta intensidade e curta duração. Então, a anaeróbica é uma intensidade mais elevada, com um tempo reduzido. Então, você pode estar aplicando essas práticas, essas questões aeróbicas e anaeróbicas,
em requisito de criança, jovem, adolescente e idoso. Então, para crianças, vamos colocar um exemplo. Eu posso estar desenvolvendo a parte aeróbica, como por exemplo uma competição de corrida, de um cone até o outro, ao assoar o comando, a criança em condições de fila, uma depois da outra, vai até o cone, fica lá ou vai até o cone, dá a volta e retorna para a fila que completar primeiro vence, uma competição de corrida, sistema aeróbico. Em relação ao jovem, eu posso estar colocando também essa ideia de corrida e caminhada, como por exemplo, em um ambiente diferente, não um ambiente escolar, em um parque, em um local, em um ambiente relacionado à natureza. Nós vamos começar com uma caminhada, depois da caminhada nós vamos para o trote, depois do trote nós vamos para a corrida. Chegando à escola, nós vamos identificar o que aconteceu com o nosso corpo em determinado momento que fizemos a caminhada. Qual é a diferença do nosso corpo em contato com a natureza com a corrida ou com o trote? Então, essa aula diferenciada, saindo um pouco da quadra, da sala, nós podemos colocar em prática um ambiente diferenciado, com experiências diferentes, com experiências completamente que não são realizadas com frequência. Então, essa atividade é um exemplo que você pode estar aplicando na sua aula. E uma relação com o idoso, o que eu posso transmitir a ele? Eu posso estar colocando uma atividade para o idoso, como por exemplo, o alongamento, o yoga, a meditação. Tem várias atividades que proporcionam a flexibilidade, o equilíbrio e a resistência, a força também. Então, coloque esses objetivos como objetivos principais para favorecer ao idoso um momento em que ele faça com prazer a atividade e que ele consiga fazer essa atividade dentro da sua casa, que ele consiga realizar atividades diárias, sem pausas, sem pedir ajuda, sem pedir auxílio. Então, essas questões práticas vão favorecer tanto a criança quanto ao jovem, ao adolescente e ao idoso. Então, esses são exemplos de algumas práticas que podem ser aplicadas. E temos, então, as nossas referências. Chegamos ao nosso fim, o fim da nossa aula. E chegamos ao fim dessa 7ª aula. Espero que esse conteúdo traga oportunidades e experiências para você, que você possa estar aplicando esse conteúdo como de uma maneira prática e possa estar tendo um diferencial. Como já foi mencionado, tenha um diferencial, seja uma pessoa diferenciada, seja um professor, seja um aluno diferenciado. Talvez o professor que está em destaque é o professor que prioriza os seus alunos, que transmite conhecimento, é um professor que dá suporte, dá atenção devida aos seus clientes. E esse profissional se destaca daquele profissional que se formou numa faculdade nomeada, se formou, teve várias formações. Então, talvez aquele aluno, aquele professor que se formou de uma maneira simples, né, teve a sua formação, ele possa ser diferente daquele cara que teve tantas formações, mas não tratam os seus clientes, os seus alunos da mesma maneira que esse professor trata. Então, seja um professor diferente, tenha conteúdos diferentes, traga diferencial para os seus alunos. É isso que vai destacar de um bom professor e de um professor. Certo? Eu espero que vocês possam aproveitar esses momentos que nós tivemos agora, possam colocar em prática
E eu espero vocês na nossa próxima aula, com o nosso próximo tema, que é um outro tema diferente. E desde já, o meu muito obrigada.